A Cidade das Alturas, como pode ser chamada, é o lar original da raça dos anciões, mais ancestral ainda que os antigos, os quais viajaram a nosso mundo muito tempo antes da criação do homem. Aqui erigiram uma nova cidade em imitação daquele local familiar, e este segundo lar pode ainda ser visto em perfis espectrais nas brumas do Planalto de Leng. Tão monumental como pareça aos olhos humanos, é nada mais que uma fraca e sem valor sombra do original, o qual emite uma luz tênue sob o calor de 3 sóis em seu mundo distante. Se esse local pode ser alcançado no corpo, não se sabe, embora alguns tenham dito que, por intermédio de determinados ângulos que cortam canais através da substância do próprio espaço e pela preparação cuidadosa da carne com misturas herbáceas, consegue-se a viagem a esse mundo distante sem recorrer-se ao voo da alma. No entanto, se um homem vivo sobreviveria a tal voo, pode somente ser demonstrado por uma tentativa. Os corpos dos anciões parecem desajeitados e não naturais para as nossas percepções, ainda que se movam com rapidez sobre seus 5 membros inferiores, com pés cujas superfícies são oblíquas e triangulares em forma. Seus troncos cor de cinza são coriáceos e duros ao toque, além de terem sulcos em forma de nervuras verticais. A partir deles, estendem-se braços flexíveis muito semelhantes aos ramos de uma árvore. Entre as nervuras, expandem-se asas cor de cinza translúcidas que se abrem a partir da parte inferior até o topo, como uma cauda em forma de leque. Estas possibilitam o voo através do ar e do vazio entre as estrelas, além de suas batidas rítmicas acelerarem o progresso dessas criaturas sob a água. Em alguns momentos, os habitantes abrem suas asas sob os raios de seus sóis para aquecimento. A visão desses monstros é excelente, mas, pelo fato de permitir que vejam tanto pela frente como por trás, a que os homens estão desacostumados, ela requer um período de aclimatização antes que possa ser utilizada para obter um bom efeito. A impressão imediata é a de que uma imagem fica acima da outra, como se um pintor houvesse executado uma segunda obra de arte diretamente em cima da primeira, de forma tal que ambas pudessem ser vistas. Depois de um curto período, esta desorientação de seus olhos passa e eles servem como admiráveis instrumentos com os quais se aprecia a beleza da cidade. Embora a Cidade das Alturas não tenha um nome próprio reconhecido por nossa raça, poderia bem ser denominada a Cidade das Cores, tão resplandecente é a luz desse mundo. O maior sol é vermelho, o de tamanho médio é amarelo e o menor, o qual é apenas um pouco maior do que Vênus em sua abordagem mais próxima, é de um branco azulado que não pode ser observado sem que os olhos dos habitantes fiquem ofuscados em razão da quantidade de luz. Essas 3 cores interagem sem se mesclarem, de forma que em um momento o céu está cor de rosa, no próximo, azul, no seguinte, um delicado tom de verde, e assim por diante, mudando com rapidez de um matiz ao próximo e fazendo com que tudo que for visto na cidade abaixo pareça dançar e tremeluzir com os raios refletidos de joias do mais fino corte. As torres brilhantes são altas além do poder de compreensão, pois seus topos se encontram ao alcance das nuvens, ainda que de uma certa distância elas não pareçam tão altas, visto não serem espirais delgadas, tais como estamos acostumados a fazer quando desejamos projetar um prédio em direção aos céus, mas sim de espessura massiva e cantos quadrados. Com pedras tão finamente dispostas, essas arrojadas montanhas artificiais parecem ser entalhadas a partir de rochas únicas. Suas formas incivilizadas desafiam a terra, pois algumas são mais largas em suas partes superiores do que em suas bases, e têm imensas superfícies planas sobre as quais os anciões passeiam e conversam uns com os outros em suas vozes agudas e pipilantes que soam muito como nossas flautas. Eles distinguem-se na representação pictórica, mas encantam a maioria ao representarem suas próprias formas, como se suas formas verdadeiras fossem para eles uma coisa sagrada, ou que, por meio da reprodução de tal forma em suas pinturas e esculturas, pudessem extrair firmeza desta, como se fosse de algo perfeito em um universo imperfeito.
Em todos os lugares, ela adorna suas paredes, suas fontes, até mesmo as balaustradas de seus altos balcões, pois eles amam as alturas e raramente se aventuram nas sombras entre as bases de suas edificações ou para o interior da densa mata que se encontra às margens dessa vasta cidade. Pode ser por este motivo que tenha adquirido o título de Cidade das Alturas, dentre os remotos moradores de nosso mundo e os poucos homens que com eles conversam. Pinturas em suas numerosas galerias mostram sua chegada ao nosso mundo, quando tanto sua superfície seca como seus oceanos ainda eram desprovidos de vida, de forma que nenhuma folha de grama crescia nas terras e nenhum peixe nadava nas águas. Eles estão igualmente em casa tanto na água como no ar, e tomaram como sua residência inicial em nosso mundo, sob as ondas, como uma morada menos hostil para sua carne do que os ríspidos raios de nosso sol, o qual, naqueles tempos remotos, era mais quente e mais ardente. Era essa verdadeira rispidez do sol que impedia o crescimento de vida nas rochas. Não que nosso sol seja mais brilhante do que os 3 sóis de seus céus, mas como eles dizem em conversas entre si, enquanto observam as imagens de nosso mundo, em razão do fato de que nossa zona mais alta de ar não continha uma barreira para os raios que enfraquece a força destes. Eles distinguem-se na representação pictórica, mas encantam a maioria ao representarem suas próprias formas, como se suas formas verdadeiras fossem para eles uma coisa sagrada, ou que, por meio da reprodução de tal forma em suas pinturas e esculturas, pudessem extrair firmeza desta, como se fosse de algo perfeito em um universo imperfeito. Em todos os lugares, ela adorna suas paredes, suas fontes, até mesmo as balaustradas de seus altos balcões, pois eles amam as alturas e raramente se aventuram nas sombras entre as bases de suas edificações ou para o interior da densa mata que se encontra às margens dessa vasta cidade. Pode ser por este motivo que tenha adquirido o título de Cidade das Alturas, dentre os remotos moradores de nosso mundo e os poucos homens que com eles conversam. Pinturas em suas numerosas galerias mostram sua chegada ao nosso mundo, quando tanto sua superfície seca como seus oceanos ainda eram desprovidos de vida, de forma que nenhuma folha de grama crescia nas terras e nenhum peixe nadava nas águas. Eles estão igualmente em casa tanto na água como no ar, e tomaram como sua residência inicial em nosso mundo, sob as ondas, como uma morada menos hostil para sua carne do que os ríspidos raios de nosso sol, o qual, naqueles tempos remotos, era mais quente e mais ardente. Era essa verdadeira rispidez do sol que impedia o crescimento de vida nas rochas. Não que nosso sol seja mais brilhante do que os 3 sóis de seus céus, mas como eles dizem em conversas entre si, enquanto observam as imagens de nosso mundo, em razão do fato de que nossa zona mais alta de ar não continha uma barreira para os raios que enfraquece a força destes. Para tornarem os oceanos mais agradáveis, os anciões criaram muitos tipos de criaturas viventes. Quando longos éons haviam sido transcorridos e nosso ar ficara mais denso, as plantas começaram a crescer nas rochas, e ainda mais tarde, insetos rastejavam e voavam entre elas. Os anciões emergiram das ondas e construíram sua nova cidade, onde Leng se situa agora além das montanhas do leste. Durante um período de tempo maior do que a existência de nossa raça, eles viviam sem problemas, prosseguindo com seus estudos e suas criações, pois são criaturas curiosas que buscam conhecer todos os mistérios dos mundos que abriram. Então vieram os exércitos de Cthulhu, que os levaram de volta para dentro dos oceanos e destruíram sua cidade. Depois da passagem de um período de tempo que não pode ser medido por nossos aritméticos, visto que não há palavra para um número tão amplo de anos, os anciões uma vez mais emergiram das profundezas e construíram uma nova cidade sobre a fundação arruinada da antiga, na terra que se encontra na extremidade mais ao sul de nosso mundo, pois, com o passar do tempo, essa terra havia flutuado sobre o grande oceano subterrâneo do norte para o sul. Aqui eles permaneceram até a chegada do gelo, quando eles uma vez mais retornaram ao oceano. Todas essas questões devem ser inferidas de suas pinturas e suas conversas entre si, mas não facilmente, visto os corpos dos anciões não poderem ser controlados como os corpos da maioria dos outros receptáculos.
Eles não parecem resistir ao esforço de fazer com que caminhem de um modo ou de outro, mas meramente não estão cientes disso. No entanto, a partir de determinados comentários divertidos que são passados entre eles, é provável que saibam quando são habitados por um viajante de alma, mas essa ocorrência é de tão pouca importância que optaram por ignorá-la. Muito de seu tempo é gasto em discussões intelectuais, pois suas mentes são mais perspicazes do que aquelas de quaisquer outros seres vivos atingíveis através dos portais. Ainda assim, deleitam-se em descrever dentre eles as diversas torturas sanguíneas infligidas em várias espécies de criaturas vivas criadas expressamente por este propósito. A tortura é para eles uma forma de alta arte e sua recreação principal. As criaturas que sofrem para diverti-los são desenvolvidas para aumentarem sua sensibilidade à dor, de modo que suas contrações sejam mais ardorosas. A qualidade do trabalho artístico e de entretenimento, pois serve para ambos, é determinada por quão severamente pode ser realizada sem encurtar a vida do artista. Uma coisa profana deve ser escrita, cuja afirmação causaria indignidade e morte tanto na terra do profeta como da cruz. Sussurra-se que os anciões, os quais tinham habilidades na criação de toda sorte de coisas e criaturas tanto inertes como viventes, são os criadores da humanidade. Eles criaram inúmeras formas de vida para preencherem as terras infecundas de nosso mundo, e fomos somente uma espécie dentre tantas. Por que motivo nos criaram é desconhecido aos nossos eruditos, nem fora ouvido como expressão por parte dos anciões, mas deve-se considerar que, quando se referem à espécie humana em suas conversas, isso sempre é feito com uma risada pipilante, como se a mera menção de nosso nome os divertisse. Talvez não seja acidente que, em nossa anatomia, os órgãos de reprodução sejam combinados com os órgãos de excreção, considerando que estes órgãos sejam extraordinariamente separados nos corpos dos anciões.